Glória a Deus. Então vamos lá, 2 Reis capítulo 2, versículo 1. Quando o Senhor levou Elias aos céus no redemoinho, aconteceu Elias e Eliseu saíram de Gigal. E no caminho disse Elias: fica aqui, pois o Senhor me enviou a Betel. Eliseu, porém, disse: juro pelo nome do Senhor e por sua vida que não te deixarei só. Então foram a Betel. Em Betel, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e perguntaram: você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando-o de você? Respondeu Eliseu: sim, eu sei, mas não falem nisso. Então lhe disse Elias: fica aqui, Eliseu, pois o Senhor me enviou a Jericó. Respondeu: juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei só. Desceram a Jericó, e em Jericó os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e lhe perguntaram: você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando-o de você? Respondeu Eliseu: sim, eu sei, mas não falem nisso. E em seguida Elias disse: fique aqui, o Senhor me enviou ao Jordão. Ele respondeu: juro pelo nome do Senhor que não te deixarei só. Então partiram juntos. E aí 50 discípulos do profeta os acompanharam e ficaram observando. Quando Elias e Eliseu pararam à margem do Jordão, então Elias tirou o manto, enrolou e com ele bateu nas águas. E as águas se dividiram e os dois atravessaram em chão seco. Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu: o que posso fazer em seu favor antes que eu seja levado de você? Respondeu Eliseu: faz de mim o principal herdeiro de teu espírito profeta. E aí finalmente disse Elias: seu pedido é difícil, mas se você me vir, quando eu for separado de você, terá o que pediu, do contrário não será atendido. Bom, já li um trecho extenso, depois você pode ler, eu sei que a maioria conhece esse texto. Mas aqui eu queria falar rapidamente, alguns minutos, a jornada de Eliseu ao lado de Elias, em momentos antes que precedeu o arrebatamento de Elias, porque Elias foi levado aos céus. Interessante, a palavra diz que lá no Monte da Transfiguração, ao lado de Jesus, apareceu Moisés e Elias. E o corpo de Moisés, segundo o livro de Judas, foi disputado. O corpo de Moisés foi levado pelo Senhor. Ele não foi enterrado, apesar que ele morreu. Elias já não morreu, ele foi elevado, como Enoque. Quem lembra de Enoque, que foi o sétimo na Bíblia? Ele andou tão próximo de Deus que Deus o levou. E no arrebatamento também, se nós estivermos aqui e estivermos fiéis, fervorosos, seremos arrebatados. Quem quer ser arrebatado para o encontro com o Senhor nos ares? Então a palavra diz que ficaram sabendo que Elias seria levado. E eu creio que aqui está fazendo uma retrospectiva de uma jornada, de uma caminhada cristã, que nós temos que caminhar ao lado dos nossos líderes, ao lado da nossa igreja, junto com a nossa equipe. O apóstolo César Augusto tem sido e continuará sendo uma grande bênção para nós. Quem concorda? Inclusive terça-feira eu liguei: apóstolo, ore por nós aí. A bispa ligou, falou: Paulo, declara Isaías 54, 5, 10, 20 vezes. Declare a palavra, porque essa seta maligna não vai prevalecer na sua vida. Como é bom você ter uma igreja que te acompanha, que te cobre, ter uma liderança que te abençoe. É verdade ou não é? Mas a liderança, ela não pode caminhar no nosso compasso. Nós temos que amadurecer e crescer. Quem entende o que eu estou falando? Cada fase da vida tem a sua estação
de maturidade, frutificação para com a sua vida profissional, para com a sua família e também para com a obra de Deus. E nós temos alguns anos atrás, a Fonte da Vida já tem 30 anos, Deus usou o apóstolo Jack X 2 ou 3 vezes em reuniões com o apóstolo César e alguns bispos, e depois uma revelação através de um amigo dele que chamava Brunetti, se não me engano. Você era pequeno, não vai lembrar. Que ele parou e trouxe uma palavra profética para a igreja, né? Então, o apóstolo iria à frente e os líderes iriam junto com ele. E ele viu depois dessa jornada multidões de pessoas adorando a Deus, como aconteceu lá no ginásio Ibirapuera, em São Paulo. Quem pode aplaudir o Senhor por isso? Então nós temos que entender que tem Gigal, que tem Betel. Quais são as cidades? Gigal, Betel, Jericó, Jordão, e depois, aí sim, nós estamos somando com a equipe ministerial. Quem quer somar com a equipe ministerial? Isso em todas as áreas da nossa vida. E nessa campanha de Daniel, eu creio que Deus está restaurando, resgatando a nossa intensidade espiritual. Quem crê nisso? Na conferência e também na campanha de Daniel. Porque essa igreja aqui é maravilhosa, a nossa liderança é maravilhosa, mas eu acho que nós não estamos usando o nosso potencial como deveríamos usar. E a nossa responsabilidade é esforçar para romper os limites. Quem quer romper os limites que está tentando amarrar você? Eu não estou falando para líderes também apenas, estou falando para a igreja. Você que encheu a sua cartela, eu enchi a minha cartela de vários pedidos, muitos já foram atendidos, e outros que eu nem imaginaria que ia acontecer. Sempre eu ponho na campanha Daniel: Deus, guarda a saúde do apóstolo, da sua família, guarda a minha saúde e da minha família, né? Deus é o seu protetor, é a sua proteção. Mas nós temos então que buscar, assim como o apóstolo, a fonte da vida hoje alcançou uma realidade. Eu creio que isso vai se projetar ainda mais, o crescimento, a estruturação da nossa igreja no Brasil e no exterior. Mas a nossa responsabilidade é em Brasília. Como que eu posso participar desse processo? Primeiro, Gigal. Gigal representa deixar plenamente o Egito para trás. Foi onde aquela geração que nasceu no deserto circuncidou. E a palavra diz, e ficou o Egito totalmente para trás. Primeira cidade antes deles entrarem na terra prometida foi Gigal. Quer ver? Abre comigo lá deixa eu abrir, Josué 5:9. Então o Senhor disse a Josué, isso foi lá em Gigal: hoje removi de vocês a humilhação sofrida no Egito. Por isso até hoje o lugar se chama Gigal. E aqueles que não eram circuncidados foram circuncidados, que representa a aliança. Então o Egito era o lugar onde os vícios prevaleciam, onde o mundanismo prevalecia, e isso é humilhação, é ou não é, irmãos? A verdadeira liberdade e a realização está em Cristo, uma vida cristã saudável, plena, em santidade, em comunhão com Deus. O apóstolo Pedro fala: deixaram as coisas, a vida mundana para trás, deixaram o seu legado secular para trás, foram comprados pelo sangue de Jesus, para viver num novo nível espiritual. Quem foi comprado pelo sangue de Jesus? A partir dali de Gigal é uma
consagração, uma separação. Eu sou de Deus, minhas conquistas são para Deus, minha prioridade é para Deus, minha agenda é para Deus. Quem tem isso no seu coração? Nós temos vários pastores que atuam profissionalmente e com muita dedicação, assim como os pastores que atuam de tempo integral com muita dedicação. Mas não é fácil servir a Deus, só para quem deixa o conforto do Egito e os prazeres do Egito para trás, porque eles são enganosos. Quem crê que Jesus está voltando? Apocalipse fala que no último dia o calor do sol ia se multiplicar. Quem já leu isso? Tantas coisas, irmãos, como está o dia hoje, hein? Se não fosse ar-condicionado, verdade ou não? Quem nunca viveu um calor tão intenso assim em Brasília, né? Eu estou a 22, tem uns que estão a mais ainda. Então, estão se acontecendo. Gigal é tirar a vergonha que uma vida no Egito trazia. Oferecia prazeres, mas em troca era escravo dos vícios, era escravo da frustração, não conseguia constituir uma vida abençoada, santa, uma família forte, abençoada, em nome de Jesus. E depois ele falou Betel. Aí eu creio que Elias estava fazendo assim como é que fala quando o bispo Axe? No aprendizado a gente faz uma revisão, né? É revisão mesmo. É uma revisão, né? Dizem que o terceiro ano do segundo grau é revisão de todo o ensino, é isso ou não é? De todo o ensino anterior. Então Elias está fazendo uma revisão com Eliseu. Falou, nós saímos de Gigal, nós passamos por Betel. Betel representa a igreja. Deixei o Egito, mas agora eu estou na igreja. O que é que nós celebramos um louvor hoje? Moisés, né? Declara a Faraó, deixa o meu povo ir. Aleluia, você saiu do Egito e você vai para Betel. A nossa vida, a nossa prioridade, o nosso sonho, o nosso desejo maior é que todas as nossas conquistas possam repercutir para o reino de Deus. Que a nossa família tenha conquistas, mas essas conquistas, a maior delas é servir a Deus na igreja Fonte da Vida. Quem concorda comigo? Nós temos conquistas profissionais, materiais, intelectuais, graças a Deus por isso, mas a maior conquista é trazer tudo aquilo para passar um processo para servir a Deus. Quem quer ser um servo de Deus? Então isso é Betel. Nessa campanha de Daniel, Deus está nos fortalecendo para romper com o Egito. Deus está nos fortalecendo para fortalecer as raízes na igreja, para trazer a nossa família e as nossas conquistas para a igreja. Irmãos, tem vários empresários cristãos dentro da igreja, tem várias pessoas qualificadas, tem várias pessoas crescendo dentro da igreja, profissionais de toda a área. A igreja não é um lugar só, entre aspas, de religião. Quem entende o que eu estou falando? A igreja é uma família que tem uma prioridade, o reino de Deus. Quem já foi abençoado, estou aprendendo um vocabulário novo aqui, com as conexões da igreja. Quem já foi abençoado? Portas de aprendizado, portas de ensino. Aquele deputado famoso aí lá de BH, ele falou, eu aprendi a desenvolver meus talentos na igreja, a fazer palestra, a falar, a pregar. Quantos músicos desenvolvem na igreja? Quem entende o que eu estou falando?
A igreja é um útero espiritual, mas também natural. As conexões da igreja são saudáveis para o nosso crescimento, para o nosso rompimento espiritual, amém? Então nessa campanha Deus está te levando também a criar raízes na igreja, a trazer sua família para a igreja. E depois vem o terceiro nível, Jericó. Jericó é na igreja nós aprendemos a romper os limites que o diabo colocou na nossa vida emocional, profissional e espiritual. Às vezes o diabo tentou te amarrar nos sentimentos negativos, ou até no exagero, a soberba, a vaidade, o orgulho. Mas na igreja, meu irmão, você aprende a guerrear, você aprende a orar, você aprende a jejuar, você aprende a liberar uma palavra profética, sim ou não? Você ministra isso para tua descendência, vocês serão poderosos na terra. O que diz Salmo 112? A descendência do justo será abençoada, será poderosa na terra. Por você, por seus filhos, as portas começam a abrir, sim ou não? Quem tem visto Deus abençoar a sua vida através das campanhas? Quem entrou na igreja talvez com o seu potencial amarrado pelos demônios, amarrado pela vida mundana, ou amarrado por sentimentos de eu não posso, eu não sou capaz, eu não consigo, esperando que outros te impulsionem, mas o teu maior impulsionador é o Espírito Santo, é a palavra de Deus, é uma vida saudável na igreja do Senhor. Elias falou: saímos de Gal, passamos por Betel e estamos agora em Jericó. E olha que Elias não facilitou para Eliseu. Por isso que no início, irmãos, eu falei: irmão, você quer crescer, você quer romper, você quer ter conquista profissional, emocional, familiar, vencer limites, a igreja te oferece as condições. Oferece ou não oferece? Mas ninguém pode fazer por você. Elias não podia parar. Ele falava: Eliseu, tu queres ficar aqui? Você vai ficar aqui? Ele falava: não, eu vou contigo. E os outros profetas provocando Eliseu, falando: e aí, teu mestre vai subir? Cadê o teu legado espiritual? Cadê a tua herança espiritual? Quem já ouviu Satanás jogar na sua cara seus limites? Todos nós temos limites, é verdade ou não é? Quem tem limites aqui? Quem tem expectativas que talvez não foram realizadas? Eu tenho muitas, porque a visão da fonte é muito grande, e caminhar com o apóstolo não é fácil. Ele está sempre puxando, e não quer dizer que fica te adulando, não, irmão. Tu tem que correr atrás, tu tem que ser esperto, tu tem que sacudir a poeira, como diz Isaías. Abre comigo lá, Isaías 52, né? Ele diz, verso 1 e 2: desperte, desperte, ó Sião, vista de força, vista as tuas roupas de esplendor, ó Jerusalém, cidade santa. Amém? Não espere o teu líder te carregar, não espere a igreja te carregar. As oportunidades espirituais, as bênçãos espirituais, os cultos, os departamentos, as orações, depende de eu e você entrarmos. Quem entende o que eu estou falando? Não é uma questão, porque se a liderança não continuar caminhando, a obra não anda. E se ela continuar caminhando, nós vamos caminhar junto. Quem vai caminhar junto com ele? Vamos caminhar junto. Muitas coisas boas Deus
tem feito. Então ele fala: desperte, desperte, ó Sião, vista de força, vista as roupas de esplendor a Jerusalém. Agora pula para o verso 2, ali, por favor. Sacuda para longe a sua poeira. Irmão, poeirado significa algo que está parado. É ou não é? Quando fica muito tempo parado, não tem movimento, não tem limpeza, aí a poeira vai acumulando. Tem muita gente que estava parado, mas depois da conferência e da campanha de Daniel, você vai movimentar, a poeira vai sair. Fala para o seu irmão: a poeira vai sair. Então levanta as mãos e fala: a poeira vai sair. Eu vou crescer espiritualmente, profissionalmente, todas as áreas da minha vida. Estou sacudindo a poeira em nome de Jesus. Levanta! Quem vai levantar esses dias, aproveitar esses 21 dias, a conferência, a semana da confirmação? Levanta, senta no trono, governa sua mente, seu coração, sua oração, seu tempo de oração, sua consagração para Deus. Disponha-se, livra das correntes do seu pescoço, cativa a cidade de Sião. Irmão, estou vendo muito potencial aqui na vida profissional, na vida familiar, na vida emocional, na vida ministerial. Quem concorda? Eu estou vendo, tem muito potencial. A minha oração hoje: Deus, nos ensina a despertar, nos ensina a liberar, nos ensina a deixar romper e crescer esse potencial a serviço do reino de Deus. Valoriza o que você tem, tua profissão, teu talento, tua vida, tua igreja, o departamento ou da igreja onde você trabalha, os discípulos que você tem. Quem quer valorizar? Deus nos ensina a crescer, a despertar, a romper. Valoriza a sua carreira profissional, o emprego que você tem, as conquistas que você tem. Seja fiel, seja dedicado, Deus vai te honrar. Um dos princípios da palavra, ele fala: não trabalhe para o patrão, trabalhe para Deus. É assim, não é? Se José trabalhasse para o patrão, ele estava perdido, porque só levou borrachada, só levou chalapada, né? Eu não sei quanta coisa ruim, mas ele sempre fazia tudo com excelência. Quem é útil não ficará escondido. O diabo quer tirar a sua capacidade, o seu potencial, a sua alegria, os seus frutos. Este é o ano da frutificação. Então isso é Jericó. Mas Jericó também fala de guerra, de romper limites. Ele fala: rompe as cadeias, filha de Sião. Rompe. Meu irmão, tem muita gente rompendo na fonte da vida. Levanta as mãos, fala comigo: em nome de Jesus, eu declaro, vou despertar, tomar posse da força de Deus que Ele liberou sobre mim, e vou crer nas suas promessas, sacudindo o pó, quebrando o cativeiro e liberando frutos para o reino de Deus. Então ele falou: olha, as conquistas dependem das lutas. Fala comigo: as conquistas dependem das lutas. E eu falei, vou repetir: a igreja, ela nos dá o impulsionamento, mas é a nossa resposta que determina onde nós vamos chegar. Passar o Jordão é viver o sobrenatural. Teus limites naturais serão superados pela unção que Deus derramou sobre você.
Quem crê nisso? Eu quero passar o Jordão com a fonte da vida em Brasília. Quem vai passar o Jordão? Vai romper limites em todas as áreas. Eu estou falando de tantas coisas que tem na campanha, pedidos profissionais, pedidos emocionais, vida sentimental, tudo isso representa passar o Jordão. Quem entende o que eu estou falando? Tudo isso é a realização dos teus sonhos que o diabo quer amarrar. Deus te criou para ser frutífero, abençoado, governar, viver uma vida plena e um testemunho vivo do poder de Deus. Quem vai ser um testemunho vivo do poder de Deus? Aí Elias pegou a capa, veja agora, verso 11, de repente enquanto caminhavam, conversavam, apareceu um carro de fogo puxado por, verso 10, eu pulei. Seu pedido é difícil, mas se você me vir quando eu for separado de você, terá o que pediu, do contrário não será atendido. Elias falou, eu não vou negar o seu pedido, mas presta atenção, depende da sua resposta. Qual era o ministério mais ungido da face da terra na época de Elias? Quem era? Elias. É verdade ou não é? Elias era o ministério. Quem era discípulo de Elias? Eliseu. E Elias falou, olha, eu não vou negar o seu pedido, o seu desejo, mas você tem que estar atento. Ele falou, se você não perder a direção e a visão de Gigal, de Betel, do Jordão, de Jericó, do Jordão, e permanecer nessa trilha, teus sonhos serão realizados. Irmão, você vai caminhando nas campanhas, nos cultos, na obra de Deus. Quando você olha para trás, você só tem gratidão. Quem concorda comigo? É ou não é? Você só tem gratidão. As guerras são grandes, as lutas são grandes, as pressões são grandes, os ataques são grandes, mas as vitórias são muito maiores. Você vai crescendo, você vai rompendo, você vai alcançando. O que isso representa? Jordão. E de repente, enquanto caminhavam, Elias ali foi um pai para Eliseu, falou, o diabo vai tentar te prender na amargura, te prender no ressentimento, te prender na zona de conforto, quem entende? Te prender no ciúme do irmão, te prender no sentimento de competição, te prender quando seus alvos não são alcançados imediatamente e vêm as frustrações. Todos nós passamos por isso. Ele falou, mas não perca a visão. Não tire os olhos de mim, não tire os olhos da palavra, não tire os seus olhos de Deus. Continue na igreja, continue servindo a Deus, continue fazendo a obra de Deus, continue renovando os teus sonhos. E a palavra diz, de repente, quando caminhavam, apareceu um carro de fogo, puxado por cavalos de fogo, e os separou. Elias foi levado aos céus num redemoinho. Quando viu isso, Eliseu gritou, meu pai, tu eras como os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. Se fosse hoje, ele ia gritar, oxe. Não é assim que fala em Brasília, né? Oxe. Eu também, nós pegamos oxe, né? Oxe, quando você fica espantado, você fala, oxe, o que mais? Ele fala, eita. Eliseu falou, eita, mas ele viu. Não tire os olhos da palavra diariamente. Não tire os olhos da campanha. Não deixe estar nas conferências da campanha.
Não tire os olhos de uma vida consagrada e santa, deixando as coisas do Egito para trás. Não tire os olhos de construir a sua prioridade em Betel e não em Sodoma, em Gomorra. Não tire os olhos das armas espirituais em tempos de lutas e de guerra, porque se o inimigo vem por um caminho, ele fugirá de você por 7 caminhos.